Lá retomando com o nosso terceiro bloco aqui, sobre ética e política em Norberto Bobbio. Aí Norberto Bobbio vai então retomar, digamos, esse percurso histórico, filosófico, de reflexão sobre a relação entre ética e política, e vai mostrar como que essa temática vai sendo como que transformada, né, ao longo do tempo. E na modernidade, o que chama bastante atenção é que há uma relação direta entre essa nova forma de se pensar política que se inaugura a partir especialmente de Maquiavel, de Hobbes, né, nessa perspectiva mais descritiva e não prescritiva, com o fato de que você passa a ter uma nova realidade, especialmente com o advento do chamado Estado Nacional Moderno, né? Então aí você tem uma grande organização de poder político dentro de um território significativo, com uma população elevada e que vai configurar, né, aquilo que, né, o Hobbes vai chamar de Leviatã, né? Então um Estado como um ente que tem uma dinâmica própria, uma racionalidade própria, que vai criando aos poucos, o que Max Weber vai depois observar, né, todo um corpo burocrático, tecnoburocrático, que tem uma dinâmica muito específica, e é dentro dessa perspectiva, então, que também vai sendo reconfigurada a relação entre ética e política. Nesse aspecto, você passa, digamos assim, se abandona aquela perspectiva que durante séculos, né, orientou a reflexão filosófico-política, que era a reflexão sobre o bom governo ou o bom governante, né, e passa a fazer uma reflexão ético-política com relação às razões das condutas do Estado e as razões do exercício do poder no âmbito da estrutura do Estado. Então você passa a ter, portanto, um novo enquadramento conceitual da reflexão sobre ética e política. É dentro desse cenário que o Bobbio vai nos propor um mapeamento da reflexão entre ética e política a partir de dois eixos fundamentais, né? O eixo do monismo e o eixo do dualismo, ou seja, o monismo seria entender que há uma unidade fundamental entre ética e política. Em última instância, ou a ética é a política, ou em última instância a política é a ética. Então, trata-se de não reconhecer uma distinção, nem operar uma disjunção entre as duas. Então, é uma forma de se conceber, né, a relação entre ética e política. Diferente do dualismo. O dualismo já vai indicar que você tem aí duas substâncias distintas, né? Você tem na política uma determinada realidade prática, conceitual, lógica, e na ética você tem uma realidade igualmente distinta. Então, as duas podem eventualmente se articular, podem se hierarquizar ou não, mas as duas têm substâncias distintas. Então, é dentro desse quadro que o Norberto Bobbio vai procurar conceituar o desenvolvimento da reflexão sobre a relação entre ética e política. E aí ele vai como que enxergar um desdobramento em cada uma dessas duas formas de pensar a relação ética e política. Então ele vai falar de um monismo rígido, de um monismo flexível, e vai falar de um dualismo aparente e de um dualismo real, né? Ou seja, então o monismo rígido vai ser aquela perspectiva segundo a qual não há oposição, mas um único sistema normativo, que em última instância é ético ou político. O monismo flexível já vai dizer o seguinte: olha, há um único sistema normativo que permite exceções justificáveis, né? Então, há um sistema só, que é moral, né? E aí você pode fazer algumas exceções em razão da natureza da ação política. Então isso, portanto, no campo do monismo rígido, monismo flexível. No campo do dualismo, ele faz a distinção entre o dualismo aparente, ou seja,
há oposição, mas não independência na relação entre ética e política, né? Você pode hierarquizar as duas. E a quarta posição, o dualismo real, né? Há oposição e há independência. Então, ética é uma coisa, política é outra. Então, é como que óleo e água, digamos assim, né? Eles não se mesclam. A gente para aqui e já retorna já com o quarto bloco.